Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao 6º episódio dos Crimes da Semana. E pessoal, vocês sabem que o tipo de conteúdo que eu produzo aqui para a plataforma é considerado sensível. Dessa forma, alguns vídeos meus precisam passar por análise. E essa análise pode demorar de 2 a 7 dias. Esse vídeo aqui em específico, eu estou gravando ele pela segunda vez, pois eu tive que mexer no roteiro para tirar algumas palavras. Hoje, o dia que eu estou gravando ele é terça-feira, e provavelmente ele terá que passar por análise novamente. Então, se eu atrasei com os vídeos durante a semana, você já sabe o motivo. Eu tenho que começar a antecipar vários vídeos para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Algo que para mim, para ser sincero, não está sendo fácil, mas eu vou dar um jeito. Bom, era isso que eu queria falar para vocês entenderem um pouquinho do que aconteceu durante essa semana. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ataque em ônibus na cidade de Piracicaba, São Paulo. Na tarde do dia 21 de junho de 2022, uma terça-feira, um homem entrou em um ônibus do transporte coletivo no centro de Piracicaba e começou a atacar os passageiros com uma arma branca. 6 pessoas foram atingidas, 3 ficaram feridas e 3 vieram a óbito. Ao perceber o que estava acontecendo, o motorista do ônibus abriu as portas para que os demais passageiros pudessem escapar. Nesse momento, policiais militares que estavam em uma viatura nas proximidades perceberam a movimentação e foram averiguar. Quando os policiais chegaram até o ônibus, o coletivo já estava quase vazio, havendo apenas algumas pessoas dentro que estavam sendo mantidas como reféns pelo criminoso. Uma tensa negociação se deu início e, após alguns minutos, o criminoso decidiu se render. Nesse mesmo momento, uma multidão se formava ao redor do ônibus, e o criminoso então foi levado para uma viatura. Em posse do criminoso, os policiais começaram a levantar informações a respeito dele e as motivações do crime. O homem foi identificado como José Antônio Santana Filho, de 52 anos. De acordo com a polícia, ele já possui uma passagem e não teve motivações para o crime. Ele simplesmente embarcou no ônibus e atacou as pessoas aleatoriamente, sem nenhum motivo. Ainda de acordo com a polícia, o homem não conhecia nenhuma das vítimas. Segundo testemunhas, José Antônio entrou no coletivo em silêncio, no terminal central. Poucos minutos depois, com o ônibus já em movimento, ele foi para cima dos passageiros aleatoriamente, tentando fazer o máximo de vítimas possível. No total, José Antônio conseguiu atingir 6 pessoas, como eu já mencionei, e dessas 6, 3 vieram a óbito. As vítimas fatais são um homem e 2 mulheres. Valdemar da Silva Venâncio, de 68 anos, Roseli Ramalho Ferreira, de 55 anos, e Adriana Coelho da Silva, de 42. 2 das outras 3 vítimas foram encaminhadas para o Hospital dos Fornecedores de Cana, onde uma delas está na unidade de terapia intensiva em estado grave, e a outra, uma idosa, passou pela enfermaria e depois recebeu alta. Essa idosa é mãe de Adriana Coelho da Silva, uma das vítimas fatais, que só soube que a filha havia entrado em óbito depois que saiu do hospital. A terceira vítima é um rapaz de 24 anos que foi atingido na região do pescoço. Ele passou pela Santa Casa de Piracicaba, onde recebeu atendimento e depois foi liberado. Uma outra idosa, que não faz parte das 6 vítimas atingidas, precisou ser socorrida e foi levada para a unidade de pronto atendimento após ter uma crise nervosa. O crime deixou todos os moradores de Piracicaba e região assustados, ainda mais pelo fato de que algo desse tipo não é comum em nosso país. Como José Antônio cometeu o crime sem nenhum motivo, foi levantada a hipótese de que ele tivesse tido um surto psicótico ou algum outro tipo de transtorno. No entanto, a Prefeitura de Piracicaba informou que ele não tem histórico de atendimento na rede psiquiátrica municipal. Sem dizer o fato que quando os policiais militares chegaram e negociaram com ele, ele se entregou, sendo que geralmente quem está em um surto e é abordado pelas autoridades costuma ir para cima sem nenhum medo. De qualquer forma, a Polícia Civil informou que para melhor apurar os fatos, será necessário que José Antônio passe por exames médicos que comprovem se ele possui algum distúrbio mental ou se estava sob efeito de alguma substância ilícita. Atualmente, José Antônio Santana Filho está em prisão preventiva, até que todos os fatos sejam apurados. Obsessão termina em crime. Na tarde do dia 22 de junho de 2022,
uma quarta-feira, uma jovem de 15 anos chamada Alessandra Maria de Araújo teve a sua vida tirada por um adolescente de 17, enquanto voltava da escola. O crime aconteceu em Teotônio Vilela, um município com um pouco mais de 40 mil habitantes, localizado no estado do Alagoas. De acordo com fontes, a vítima e o criminoso eram amigos e moravam na mesma rua. E no dia do crime, ele esperou a jovem na saída da escola, pegou um ônibus junto com ela e, após descerem, ele a atacou enquanto caminhavam juntos sentido às suas casas. Alessandra foi encontrada alguns minutos depois por moradores do bairro. Já o adolescente conseguiu escapar. A jovem estava com diversos ferimentos na região do pescoço, ocasionados por um objeto pontiagudo com lâmina. O socorro foi chamado, mas infelizmente, Alessandra entrou em óbito antes deles chegarem. A família da jovem, que já havia chegado ao local para socorrê-la, ficaram desolados. A polícia, ao ser acionada, rapidamente deu início às buscas pelo responsável pelo crime. Testemunhas relataram que viram um adolescente subindo na garupa de uma moto pilotada por um comparsa que o ajudou a fugir. Após algumas horas de busca, a polícia conseguiu localizar e prender o criminoso na cidade de Junqueiro, que é vizinha de Teotônio Vilela, onde ocorreu o crime. O adolescente não resistiu à prisão e se entregou, confessando o crime na sequência. Levado para a delegacia, ele foi questionado do porquê ter cometido o crime. Ele então, sem demonstrar nenhum remorso e completamente frio, disse que tirou a vida da jovem, pois a mesma não queria namorar com ele. Ainda de acordo com ele, os dois eram amigos e se conheciam há muito tempo, e quando ele pediu a jovem em namoro, ela recusou e disse que gostava dele, mas como amigo. Isso teria deixado ele com raiva dela, e a partir do dia dessa rejeição, ele começou a planejar todo o crime. Em buscas realizadas na casa do adolescente, a polícia encontrou desenhos que simulavam um crime, indicando que, de fato, ele já estava premeditando tudo. A polícia tentou encontrar a arma utilizada no crime, mas não conseguiram. Questionado a respeito disso, o adolescente disse que a jogou em algum lugar, mas que não se lembrava onde. Ao vasculharem as redes sociais do criminoso, os policiais encontraram uma publicação datada do dia anterior ao crime, onde um palhaço persegue uma moça. Além disso, ele estava suspenso da escola após ter ameaçado tirar a vida de funcionários e alunos. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o adolescente já vinha dando fortes indícios de que ele cometeria o crime. Como o Código Penal brasileiro diz que quem tem menos de 18 anos é inimputável, no caso, incapaz de compreender a gravidade de um delito, o adolescente não poderá ser julgado como um adulto e também não poderá ir para uma prisão convencional. Ele então ficará em uma espécie de centro educacional e depois, ao completar a maioridade, sairá com a ficha limpa. A polícia ainda continua investigando para saber quem foi que ajudou o criminoso na fuga. Alessandra Maria de Araújo foi enterrada no dia 23 de junho em um cemitério no município de Teotônio Vilela. Amigos e familiares que participaram da cerimônia de despedida estavam revoltados e inconformados. Crime em Piedade, São Paulo. Na tarde do dia 23 de junho de 2022, uma quinta-feira, o corpo de uma idosa foi encontrado em uma área rural na cidade de Piedade, no interior do estado de São Paulo. O corpo estava dentro de um poço e próximo a ele havia uma enxada com manchas de sangue, indicando que provavelmente essa era a arma do crime. Posteriormente, o corpo foi identificado como sendo de Margarida Pereira Rosa da Costa, uma agricultora de 60 anos que estava desaparecida desde o dia 20. De acordo com pessoas próximas à vítima, ela havia saído de carro de sua casa pela manhã e após isso não retornou mais. Familiares de Margarida chegaram a receber mensagens vindas do celular dela em que diziam que ela estava acampando e onde ela havia deixado seu carro. Como ela não retornou para casa e também não deu mais notícias, a polícia foi comunicada. Os policiais foram até a localização do veículo da idosa, que estava na cidade vizinha de Itapiraí, e o acharam em uma região de mata e trancado. O veículo foi apreendido para perícia, mas até então não havia nenhum sinal de Margarida. Após a descoberta do corpo, os policiais rapidamente iniciaram as investigações. 5 pessoas chegaram a prestar depoimento. Dentre elas, havia um homem que chamou a atenção dos policiais,
já que em seu depoimento ele demonstrou muito nervosismo e algumas coisas em sua versão não se encaixavam. No entanto, como não havia nenhuma prova concreta que o ligasse ao crime, ele foi liberado. Esse homem é Claudinei Thomas, de 45 anos, um amigo de infância e sócio da vítima. Posteriormente, a polícia vasculhou a área ao redor da propriedade rural de Claudinei com a ajuda de cães farejadores e encontraram vestígios do crime. Além disso, os policiais descobriram que Margarida havia feito um Pix de mais de R$ 1.000 para ele, só que a data em que esse Pix foi feito era a mesma data em que ela estava desaparecida, o que indicava que foi o próprio Claudinei que fez essa transação. Os policiais então foram atrás dele, mas o mesmo não foi encontrado em lugar algum e foi dado como foragido. Pouco tempo depois, os policiais conseguiram localizar na cidade de Biúna, também no estado de São Paulo. Claudinei estava escondido em um bairro chamado Capim Azedo. Ao ser levado para a delegacia, ele confessou o crime e disse que não se arrepende e que faria tudo de novo. Questionado sobre o motivo do crime, Claudinei não quis falar. Porém, através de informações coletadas durante as investigações, a polícia descobriu que o homem devia cerca de R$ 9.000 à vítima, e essa dívida seria o motivo do crime. De acordo com a polícia, o criminoso atraiu a vítima até a sua propriedade, dizendo que queria acertar a dívida que tinha com ela. Com isso, Margarida foi até Claudinei, acreditando que de fato ele iria pagá-la, mas ao invés disso, ele tirou a vida dela com uma enxada e depois a jogou num poço. Agora, Claudinei está à disposição da justiça e após a conclusão do inquérito, ele será mandado para um centro de detenção provisório onde aguardará o seu julgamento. Margarida foi enterrada no dia 24 de junho, no cemitério Jardim Eterno, na cidade de Piedade. Centenas de pessoas, entre amigos, conhecidos e familiares, compareceram ao enterro em um clima de revolta e tristeza. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.